agradecer a presença de todos e o tempo que nos têm dispensado quase numa periodicidade quinzenal para debatermos alguns temas que nós consideramos serem absolutamente atuais para a questão de que condições necessárias é que temos que cumprir para conseguir alcançar a transição energética. O tema hoje está relacionado com o mercado e com o enquadramento de uma mudança de paradigma, que é partirmos do mundo em que as renováveis, entre aspas, quase só vendiam eletricidade no conceito de megawatt-hora e que portfólio de serviços é que os produtores independentes de energia, na lógica da componente liberalizada do mercado elétrico, vão poder oferecer a esse mercado, como é que isso vai funcionar, como é que é a interação com todos os agentes de mercado, os operadores de rede, o gestor global do sistema, os comercializadores. E hoje temos aqui dois especialistas da matéria, que eu vou pedir que sucintamente se apresentem num minuto, apesar de dispensarem qualquer tipo de apresentação. Berto Martins, da EDP, com um historial muito longo nestas matérias, e o Rafael Elvira, do OMIE e OMIP, também com um historial muito longo, e que tem acompanhado ambos muito de perto todas estas mudanças do paradigma do setor elétrico, que, como todos nós nos temos apercebido, a taxa de mudança acho que está superior àquilo que foi a introdução das telecomunicações, saindo do telefone fixo para o telemóvel no final dos anos 90. Por ordem alfabética, Berto, muito obrigado pela tua participação hoje aqui e pelo tempo dispensado. Rafael, muito obrigado também pelo teu tempo e que nos tens acompanhado em algumas destas questões. Ia pedir ao Berto uma sucinta apresentação, ao Rafael, e a seguir íamos iniciar o debate, que eu tenho aqui um conjunto de questões que gostava de vos colocar. Berto, por favor. Então, muito boa tarde, obrigado pelo convite por estar aqui. Apesar de me teres chamado, enfim, de alguma forma indireta, que já acompanho isto há muito tempo e, portanto, eu vou ficar com essa registada. Para quem não me conhece, então, meu nome é Berto Martins, eu sou responsável na EDP por todos os temas que dizem respeito aos mercados de eletricidade, desde o seu planeamento no médio e longo prazo até às operações em tempo real, portanto, tudo o que diga respeito às operações de energia e também dos serviços de sistema, como o Pedro referiu. Tenho cerca de 30 anos de antiguidade no setor e daí, de facto, o longínquo percurso que o Pedro referia. Portanto, comecei na altura onde hoje em dia é a REN, e, portanto, as funções que eram coordenadas entre despacho e segurança de transporte, passando por, de facto, um conjunto de atividades, mas como foi dito também na intervenção do Pedro, a dinâmica do setor é tão elevada que, apesar de ter trabalhado mais ou menos sempre na mesma área, isto muda com tanta frequência que nunca nos fartamos e estamos sempre motivados para continuar a prosseguir neste caminho. Portanto, não venham mais 30 anos, porque isso será demais, mas ainda espero estar por aqui durante mais alguns anos a acompanhar este desenvolvimento das renováveis e este novo paradigma que a próxima década seguramente vai trazer ao setor elétrico e que muitos desafios trará seguramente. Berto, muito obrigado. Rafael, passo a palavra para uma pequena introdução, por favor. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos e obrigadísimo, Pedro, pelo convite em nome do operador de mercado ibérico, no, de eletricidade. É um prazer estar hoje com vocês todos. Obrigado outra vez. Sou Rafael Gomes Elvira, trabalho no OMI, operador de mercado ibérico. No grupo OMI temos o MIE é a nossa companhia para gerir o mercado spot, totalmente europeu, o que se chama mercado diário e também mercado intradiário. Fica em Madrid, como conhecem. Também temos o MIP, não? O MIP é o nosso mercado de futuros, mercado a prazo, está em Lisboa, muito perto, verdade? E também temos a Miclia. A Miclia é a nossa companhia, a CCP, essa nossa clearing house, contraparte central. Bom, à sua disposição. Estou a trabalhar no âmbito da Public Affairs e marketing também, mas desde o minuto 1 fico à sua disposição. Rafael, muito obrigado. Portanto, uma vez a vossa apresentação, apesar de dispensarem de apresentações, eu iria começar por vos colocar aqui uma questão. Antes de avançarmos para as questões, dizer
ao informar os nossos participantes que o objetivo é conseguirmos varrer os temas que eu tenho aqui em 50 minutos, 60, deixar 10 minutos para perguntas que eu vos peço que o coloquem no chat, que o meu colega Diogo Carvalheira irá fazer a gestão, e se alongarmos a parte das conversas também por mais 10 minutos, tem sido frequente nestes debates que temos, também não haverá algum problema do nosso lado, desde que vocês tenham disponibilidade para estar presentes. Posto isto, acho que todos nós analisámos recentemente quer os resultados do fotovoltaico em Portugal, quer os resultados do leilão em Espanha, acho que foi a 26 de janeiro, que foi um leilão, entre aspas, tecnologicamente neutro, mas que tinha uma capacidade dotada eólico e a fotovoltaico. Todos nós observamos que as tarifas para os mecanismos de suporte que foram atribuídos estiveram abaixo dos 30 euros por megawatt-hora, quer para o fotovoltaico, quer para o eólico. E analisando esses resultados, acho que podemos admitir que o atual mercado de venda de energia poderá não ser suficiente para, numa lógica financeira, remunerar todos os investimentos feitos pelos produtores independentes de eletricidade nas centrais eletroprodutoras renováveis nas quais investem. Berto, como é que tu analisas estes preços que estão às vezes abaixo do que são as publicações do Levelized Cost of Electricity das publicações especializadas? Será que os promotores estão a incluir algumas expectativas de receitas adicionais para além da venda, entre aspas, de energia na forma de eletricidade? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu diria, numa primeira análise, que sim, terão que estar a fazer alguma expectativa sobre isso. Porque referiste muito bem os valores do leilão de Espanha, mas também temos os valores dos leilões de Portugal do ano passado e deste ano, que ainda estão ainda abaixo desses níveis, não é? E, portanto, de alguma forma, de facto, alguma remuneração adicional deverá estar na base da análise dos diferentes participantes para efeitos de remuneração desses projetos. A questão que se coloca aqui é que tipo de remuneração e que tipo de abordagem é que os players estão a fazer. Portanto, o nível de conhecimento do mercado por parte dos diferentes agentes será seguramente diferente. Os modelos que utilizam também seguramente poderão resultar em outputs também bastante diferentes. E com base nisso, como é evidente, as receitas também serão distintas, não é? Eu diria que neste momento nós temos uma diversidade de caminhos daqui até ao final da próxima década, em que temos de facto de realidades bastante distintas em mercados também diferenciados. A Península Ibérica é um caso particular. Temos um conjunto de regras e um conjunto de serviços ainda bastante limitados, na minha opinião, comparativamente com outros mercados um pouco mais desenvolvidos nesse domínio. E apesar de tudo, apesar de se considerar ou de eu achar que os participantes incorporaram algumas receitas correspondentes a futuros serviços de sistema, futuros revenue streams que possam advir para os produtores independentes, não deixa de ser uma jogada um pouco arriscada, digamos assim, considerando o que tem sido o percurso da nossa regulação ao longo dos últimos 10 anos. Lembrar que o mercado em Portugal começou em 2017, as regras pouco evoluíram de então para cá, e de facto é expectável que venham a modificar-se no curto prazo. Temos um conjunto de projetos europeus e de códigos de rede europeus que obrigam a que a partir de 2025 algumas alterações tenham que estar implementadas do ponto de vista também do nosso mercado, mas ainda assim, como eu dizia, não deixa de ser uma jogada arriscada considerar um volume de receitas sem ter alguma sustentabilidade para o fazer. Acho que efetivamente esse driver acaba por levar muitas das vezes à decisão do go ou não go. O próprio comportamento do armazenamento, que agora neste último leilão, como sabemos, foi uma peça fundamental e que de alguma forma também modificou um bocadinho aquele paradigma de preços que tínhamos, mas que também ele pode de alguma forma ter análises diferenciadas de quanto é que vai valer a capacidade de armazenamento conjuntamente com um ativo renovável
é possível gerir em conjunto, não é? Que tipo de gestão é que se pode fazer integradamente dentro de um portfólio maior, consolidando desvios ou não? Enfim, tudo isto neste momento é demasiado incerto para que se possa fazer uma análise cuidada em termos de um investimento que é necessário para a próxima década, seguramente. Beto, obrigado. Rafael, relativamente a esta questão, alguma nota que tu gostasses de acrescentar? Sí, bom, concordo con Berto. Gostaría soamente de dar algúns números. Si falarmos de Portugal, por exemplo, no sistema de remuneración por compensación fixa ao sistema eléctrico, en termos de energía, tivemos adjudicatarios para pagar 37, para facer un pagamento, no, 37 euros per megawatt hour. No sistema de remuneración de premio variable, estamos a falar de o que foi récord, ¿no? Registrou, Leloen registrou un número de 11,14 euros megawatt hour, muito agresivos, são dados sem dúvida muito agressivos. En España o Lelo resultou en un precio medio de 24,47 para euros megawatt hour para a tecnología fotovoltaica e de 25,31 precio medio para eólica, ¿no? O meu punto, gostaria de partilhar iso con você, que os leilões são todos mercados, verdade? Mas são mercados diferentes. Como gostamos de dizer en España, non debemos comparar peras con manzás, ¿no? Porque estamos a falar de produtos diferentes, e tamén, por exemplo, en Portugal coñecen ben todos que o componente da rede é moito relevante no produto, no leilão. Então, estamos a falar de produtos diferentes. A minha recomendação para todos, porque o Berto estava a falar de uma palavra-chave, que é risco, o risco, ¿no? Hoje em dia, mitigar o risco vai ser chave. A minha recomendação para todos, mas em particular para os IPPs, devem fazer bem o seu business case. Cada desenho de leilão é sem dúvida, um mundo diferente. E a experiência mostra que os resultados são muito agressivos. E acho que devemos falar sempre de sustentabilidade climática, verdade, mas também de investimentos sustentáveis, não? Ninguém, Pedro, deve arriscar muito, quero dizer, correr riscos extremos, não? Temos que começar a falar de sustentabilidade financeira também dos investimentos. Eu concordo em absoluto, e antes de passar para a segunda pergunta, gostava só de deixar aqui uma nota, que vocês sabem que normalmente eu faço esta interação convosco quando modero estes debates. Eu acho que nós estamos num momento em que se todos os planos de recuperação e resiliência, quer o norte-americano, quer o europeu, forem executados em termos de injeção de liquidez no mercado até 2030, o que nós estamos a falar em termos de quantidade adicional de dinheiro que vai ser, entre aspas, impresso e disponibilizado a vários setores de atividade, e tendo em conta que a transição climática e a transição energética são uma das grandes fatias nas quais quer o governo americano, quer o governo europeu vão apostar para redinamizar a economia, em que estamos com taxas de juro no mercado europeu diretoras negativas, estamos aqui com efetivamente um absurdo excesso de liquidez do mercado público, do mercado privado, e acho que nunca vivemos uma situação como esta. Portanto, no mundo de taxas de juros negativas, para onde é que tudo isto vai, não sabemos, mas em algum momento as crises financeiras aparecem quando os ativos não devolvem o dinheiro aos seus investidores e financiadores, e portanto esperemos que tenhamos a noção concreta que temos que criar regulação para que isto não aconteça. Mas, deixando este comentário, passar aqui uma segunda pergunta, e eu iria começar pelo Rafael neste caso. O operador do mercado, o OMI, geriu os leilões renováveis quer em Espanha, quer em Portugal, e aqui há 3 ou 4 questões, Rafael, que eu gostava de colocar.
A primeira é que sentido é que há em fazer leilões? Nós sabemos que eles são mecanismos de suporte. Como é que se comparam os projetos com remuneração em leilão com os por mercado, seja mercado spot, seja mercado a prazo ou mesmo PPAs? E tendo em conta que nós sabemos que aquela lógica unidirecional de mecanismos de suporte através de feed-in tariffs vão acabar com a RED 2, que opções complementares é que existem para os IPPs para poder estruturar e financiar os seus projetos e o que é que eles podem oferecer ao mercado e como é que o mercado de derivados aqui contribui para que haja uma bancabilidade adicional nestes projetos para além dos mecanismos de suporte, como nós vemos com os mercados de futuros de outras commodities, assumindo que a eletricidade pode vir a ser uma commodity também armazenável. Eu gostava, Rafael, de ouvir a tua opinião sobre estas três questões e depois passaria ao Alberto para um pequeno complemento do ponto de vista do tema. Ok, muitas questões, Pedro, vou ser breve. Os leilões são... Bom, o primeiro é que devem explorar todas as possibilidades de trading. Acho que o novo enquadramento leva a todos a explorar todas as opções de trading. Os leilões são mercados regulamentados que os governos, neste caso Portugal e Espanha, estabeleceram, ¿no?, para atingir objetivos dos planos nacionais integrados de energia e clima até 2030, fazem sentido porque são regulamentados, o que significa que todas as condições estão definidas, ¿no? No só boletim oficial, o diário da República. E claro, os bancos podem valorizar mais positivamente este sistema para o financiamento de projetos, ¿no? Especialmente de agentes como IPPs que pueden ser más pequeños, ¿no? Con certeza, más o problema, além disso, cómo mitigar o risco de preço. A época das feed-in-tariffs acabou e deben aprender a gerir a súa energía nos mercados, ¿no? Especialmente en mercados más volátiles, ¿no? Más volátiles. Poden gerir a súa energía en merchant, ¿no? No mercado spot, onde aproveitan o MIBEL como un dos mercados máis líquidos da Unión Europea, mas onde poden facer trading até unha hora antes do tempo real no mercado intradiario. O que se pasa é que sen dúbida nenhuma, estamos a falar de mercados voláteis. Na miña opinión, outra vez moito importante, Pedro, temos a frente 10 anos de forte investimentos e oportunidades para todos, para os IPPs tamén, mas os agentes acho que os agentes vencedores serán aqueles que cubriren ben os riscos de preços. Poden escoller a asignatura de un contrato PPA, mas coñecen ben, son un acordo, tratase de acordos moito complexos, moitas cláusulas, onde cubrir o risco de contraparte, o que se llama risco de falta de pagamento, é un aspecto chave. E, novamente, os mercados derivados do MIP poden ayudar a mitigar o risco de preço se registraran como participantes no MIP unha secuencia de futuros, e tamén poden usar o MICLIAR, porque os contratos son automáticamente compensados na MICLIAR, vai beneficiar da redução do risco de contraparte. Acho que há vantagens para duas partes. Para mim, gostaria de partilhar uma reflexão com vocês todos. Para mim, fazer trading sem usar o nosso mercado de futuros, o MIP e o MICLIAR, para mitigar risco de preço, risco de contraparte, de falta de pagamento, é como ir de carro sem uma cobertura de seguro mínima. Não sei se o meu exemplo é bom, mas acho que... Entendo perfeitamente. Ok, paro aqui.
Não, mas antes de eu passar ao Alberto, só queria deixar uma nota, mas vou fazer pergunta ao Alberto primeiro, porque esta questão de nós estarmos a fazer trading de eletricidade como se faz de euro-dólar, ou de platina, ou de equity de empresas, eu acho que é algo que ainda está muito nos primórdios no que à eletricidade se refere, e vamos precisar de um sistema de armazenamento muito robusto e perceber como é que os agentes vão estar equilibrados. Mas, Alberto, como é óbvio, tu representas uma empresa que atua nos vários pontos da cadeia de valor, mas olhando só para as duas pontas, para o gerador e para o comercializador, quando vocês olham do ponto de vista da geração, estas ferramentas dos mercados a prazo, dos derivados, são suficientes para vocês, quando falam com as entidades financeiras, conseguirem bancar esses projetos? Ou o balanço é importante também para isso? Ou isto é tudo um conjunto de fatores? Bom, de qualquer maneira, a pergunta seria mais direcionada a EDP Renováveis, que são eles que efetivamente fazem estas análises. De qualquer das maneiras, eu partilho convosco a minha experiência sobre o tema. Eu diria que sim, claramente, e os mercados de derivados são de facto importantes. De qualquer das maneiras, nós temos que ter a noção de que não há grande liquidez nestes produtos a mais médio e longo prazo. E, portanto, se quisermos fazer uma gestão de risco de um produto a 15 anos, neste momento o mercado não tem liquidez para cobrir esse tipo de produto. E depois temos ainda a questão de que muitas vezes também leva a alguma confusão sobre o perfil de produção dos ativos, porque na prática, quando nós vamos ao mercado financeiro, os preços que vemos é de um produto base. E a valorizar um recurso, seja ele solar, seja eólico, temos que incorporar aqui efetivamente o perfil de produção do respectivo ativo e também mitigar, portanto, essa volatilidade de produção em cima da volatilidade do preço. Portanto, aqui estamos a falar já de opções, estamos a falar de se a liquidez é baixa nos produtos mais base, em opções será mais baixa ainda. Claro está que numa lógica de grupo empresarial, efetivamente há sempre a possibilidade de poder integrar uma produção de alguns ativos deste tipo naquilo que é a nossa carteira de sourcing e com base nisso poder efetivamente fazer um produto para que a comercial possa depois entregar ao seu cliente. Eu não queria deixar, era só de referir também muito rapidamente um aspecto que também para nós é chave e nota-se isso claramente no resultado dos leilões e que diz-nos que alguns dos promotores que fizeram estes bids mais agressivos nos leilões muito provavelmente têm poucas intenções de levar o projeto até ao fim. Portanto, na prática, o que eles vão querer fazer, de facto, é um contrato com um off-taker qualquer que assuma por eles os riscos de mercado e que lhes garanta algum tipo de margem mínima ou algum tipo de sustentabilidade do seu projeto. E, portanto, a ver, vamos, efetivamente, o futuro conduz nessa linha e se vamos conseguir depois ter essa diversidade de players que consigam depois tomar estes preços como referência e poder então mitigar nos mercados financeiros aquilo que é a gestão do risco, como o Rafael referiu, que é de facto importantíssima, não só no OMIP, do ponto de vista de mercado de futuros, existem de facto outras alternativas, mas sim, claramente que é fundamental ter uma sustentabilidade dos investimentos e conseguir de alguma forma mitigar este risco de volatilidades, quer do lado da produção, quer do lado do próprio preço, sem dúvida nenhuma. Então, deixa-me ir um bocadinho atrás à primeira pergunta para linkar com esta, ou seja, nós começamos a perceber que a remuneração dos produtores independentes de energia na base liberalizada do mercado vai ter que ter mais componentes no revenue stream do que apenas a venda de megawatts-hora. Para que isso aconteça, é preciso nós termos um enquadramento regulatório que permita a esses agentes de mercado poderem operar nesses novos mercados de oferta de uma outra tipologia de sistema. Como é que tu entendes, Berto, que são as principais dificuldades para que as empresas possam ter acesso a esses novos mercados em termos de poder oferecer esses serviços e com isso compor o seu revenue stream numa lógica de que tem vários produtos com aquele centro eletroprodutor para oferecer ao mercado? Muito bem, nós temos de facto aqui duas questões fundamentais. Uma delas é aquilo que acabaste de referir em termos regulatórios. A regulação até hoje, como eu disse há pouco na minha primeira intervenção, desde 2017 até ao momento evoluiu muito pouco e foi desenhada fundamentalmente à volta daquilo que é geração convencional, ativos hídricos e térmicos que prestam estes serviços de sistema ao TSO. Do lado espanhol nota-se efetivamente já uma evolução superior, já existe um planeamento
mais detalhado para os próximos anos, com alguns outros serviços que se falam já noutros mercados europeus e que na Península Ibérica ainda não existem. Um exemplo concreto é o controle de tensão. Em Espanha, de facto, já existe um mecanismo previsto para a implementação deste serviço. Mas do lado português, do ponto de vista regulatório, de facto, há aqui um caminho a percorrer, um caminho de definição de regras e que deverá permitir a que todas as tecnologias possam, de facto, participar nestes serviços. Do ponto de vista técnico, depois também temos aqui algumas dificuldades, porque que de alguma forma parcialmente estão ligadas com o tema regulatório, nomeadamente naquilo que hoje em dia alguns de vós provavelmente ouviram falar daquilo que são as chamadas áreas de balanço e que são para já monotecnologia, não permitem de facto fazer uma agregação de produções entre ativos de tecnologia renovável e ativos de tecnologia mais convencional, e, portanto, que é um disparate, digamos assim, do ponto de vista prático. Não vejo qual é o sentido que isso leva e que nos dias de hoje deveria, mais do que ser permitido, com uma gestão integrada que diminui com isso o montante de desvios e o montante de penalizações, na prática, em termos últimos, serão sempre imputáveis a um cliente final, como é óbvio, não é? Depois, do ponto de vista mais local, no limite poderá haver pontualmente alguma questão de restrições de rede, da forma como, e disseste há pouco na intervenção inicial também, como os operadores de sistema de distribuição e de transporte dialogam entre si e conseguem permitir com isso fazer com que os pequenos produtores ligados nas redes de distribuição possam também participar então neste mercado de serviços de sistema mais global e que, estando previsto efetivamente nos códigos europeus, é desejável que não haja discriminação por tecnologia. Existem um conjunto de projetos locais ao nível da Europa. Espanha também tinha de facto uma perspectiva de um desses projetos locais para permitir esta interligação de rede de distribuição e rede de transporte, numa lógica de facto inicialmente mais localizada, que poderá levar a restrições técnicas do ponto de vista da rede de distribuição, mas aquilo que não provoca essas restrições técnicas deve então depois participar nos mercados mais globais e ter também a possibilidade de ter esse revenue stream que é importantíssimo do ponto de vista muitas vezes da sustentabilidade do projeto globalmente. Isto é verdade não só na questão dos ativos solares e eólicos, mas também nos temas do armazenamento e da própria participação do consumo, que é, no fundo, uma outra tecnologia que também permitirá, de alguma forma, gerida inteligentemente e de forma integrada, fomentar e muito a integração das renováveis. Porque restrições de rede geridas em conjunto com o consumo e com o armazenamento permitem aumentar ainda mais a penetração de renováveis no sistema. Okay? Portanto, eu acho que, de facto, o futuro passa muito por esta digitalização do setor e esta automatização com informação em tempo real trocada pela rede, que permitirá de facto uma gestão mais inteligente, menos curtailment e mais aproveitamento do recurso renovável em termos do sistema elétrico nacional. Rafael, alguma nota que quisesse acrescentar, especialmente esta do menos curtailment que nós poderemos vir a conseguir e otimizar a receita dos produtores independentes de eletricidade, não tendo que deslastrar o sistema? No, solamente dizer, concordo totalmente con Berto, que comentou todo en detalle. Para mí, a mensaje é claro, a regulación europea requiere una armonización a serio dos mercados de balancing. Estamos a falar de Terre, Mari, Picasso. Acho que os nosos operadores de sistema están a facer un traballo ótimo, ¿no? Neste sentido, mas como gostan de dizer, ¿no? En Portugal o balancing now é a miña praia, no, o operador de mercado ibérico non está para gerir os mercados de balancing, mas a red eléctrica e a REN están a traballar a serio neste contexto, verdade? Solamente dizer que o objetivo final da regulação é precisamente isso, não? Oferecer, como o Berto estava a comentar com vocês, oferecer aos agentes renováveis, em particular, mais mercados, mais possibilidades de mercado, mais perto do tempo real,
para ajustar os seus programas e otimizar os potenciais lucros e acrescentar com isso os potenciais lucros e acrescentar com isso os revenues, que ao final o mais importante, verdade? Então, mas nessa linha deixa-me fazer-te uma pergunta, depois eu vou voltar lá atrás relativamente a como é que o mercado de derivados aqui tem que ser, entre aspas, explicado até aos bancos, para perceber como é que isto depois pode funcionar em termos de bancabilidade. Mas uma das questões que eu gostava de colocar agora, Rafael, tem a ver com a questão desta cooperação ibérica, porque nós não nos podemos esquecer que, se tudo correr bem, e eu sou dos que acreditam que nós vamos conseguir chegar às metas que temos no PNEC, mesmo estas antes da nova meta dos 55% de redução das emissões a nível europeu, vamos ter uma integração de renovável, eu diria Portugal 80%, Espanha 75%, mantidas as proporções, 77%. E 77% vai implicar que nós continuemos a trabalhar num mercado de integração de mercados grossistas. O que eu te gostava de perguntar é como é que tu vês, à luz do passado, que foi uma cooperação entre Portugal e Espanha na ótica ibérica, e tendo em conta que a Ibéria, de acordo com vários estudos, é o próximo powerhouse renovável da Europa, como é que nós podemos aproveitar esta experiência passada e conseguir harmonizar aqui este mercado do ponto de vista regulamentar, e que projetos comuns é que tu achas que entre Portugal e Espanha se pode efetivamente desenvolver, assegurando que este mercado vai acontecer, que as metas vão acontecer e que os produtores independentes de eletricidade têm efetivamente o papel determinante a oferecer não só energia, mas também isto que nós temos vindo a falar de outros serviços de sistema ao sistema elétrico. Sí, sin duda nenhuma, Pedro. Mibel coñezo ben, foi uma experiencia pioneira, ¿no? na Unión Europea para a integración de mercados grossistas. A prova disso é que o regulamento de mercado interno de electricidade consolida a nivel europeo muitos dos elementos do deseño de mercado integrado que nuestros gobiernos implementaron en 2007. ¿no? Nuestro mercado fue primero ibérico en 2007, totalmente europeo después de 2014. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos también a trabajar, a exportar otro elemento del diseño ibérico, que los leiloes intradiarios. ¿no? Estamos a trabajar, ¿no? En Europa para implementar o modelo de leiloes intradiarias MIBEL en toda a Unión Europea. ¿no? Absolutamente unha experiencia pioneira. Se falarmos, ¿no? do novo paquete de energía limpa para todos os europeos, debemos falar de mercados de garantías de origen, tamén de leiloes conjuntos, entre Estados membros. ¿no? Gostaria de falar un pouco de modelos de leiloes conjuntos. Os Estados membros, pela Directiva de Renováveis, poden decidir, hoxe en día, poden decidir de forma voluntaria combinar ou coordenar, ¿no? Parcialmente os seus regimes de apoios aos renováveis. A Comisión Europea efectúa unha avaliación, ¿no? da execución de proxectos conjuntos até 2023, así, e esa avaliación debe aferir a necesidade de introducir a obrigación. Hoxe en día é voluntario, mas vamos ver unha obrigación dos Estados membros procederem a unha abertura parcial da participación, ¿no? nos seus regimes de apoio, os leiloes, para produtores localizados noutros Estados membros. A fin de asegurarem unha abertura de 5% até 2025 e até un mínimo de 10% até 2030. O meu punto é que podemos recuperar a nosa experiencia piloto do MIBEL e ser pioneiros tamén en mecanismos conjuntos de leiloes para atingir os objetivos conjuntamente. Temos unha nova oportunidade
no nível para atingir conjuntamente os objetivos de 2030 e poder exportar os nosos deseños. Já tivemos boa experiencia con os mercados grossistas, tamén temos unha oportunidade aquí e acho que os nosos reguladores poden oferecer toda a súa experiencia neste contexto. Moitas oportunidades tamén para a regulación ibérica e para traballar juntos en nível, Pedro. Mas isso significa que esses leilões seriam para as capacidades de rede ibéricas como um todo? Ou como é que tu vês que isso seria possível? Sí, a harmonização para mim sempre deve ser simplificação. Especialmente a simplificação dos modelos, dos desenhos, é uma boa alternativa, uma boa eleição para todos os agentes. Se falarmos de todos os agentes, temos que começar a pensar em agentes mais modestos, mais pequenos, IPPs que não podem gerir, empresas que não podem gerir o risco de preço com as suas contas de resultados, se posso dizer isso. Claro. Entendi. Berto, algum comentário que te pareça relevante a esta questão da cooperação e do que é que falta Portugal fazer do ponto de vista dos serviços de sistema e desta função de que mercados é que os produtores independentes de eletricidade podem competir e o que é que, no teu entendimento, pode ser complementado aqui? Sim, eu diria que de uma forma simples e complementar ao que o Rafael acabou de dizer, de facto os mercados ibéricos estão acoplados desde há muito tempo. O ano passado, concretamente, nós tivemos cerca de 96% de horas do ano com o mesmo preço e com acoplamento de mercados do ponto de vista daquilo que é o day ahead, do mercado diário. A diferença de preços entre Portugal e Espanha foi de apenas 3 cêntimos, o que de facto é perfeitamente irrisório. Portanto, a cooperação do ponto de vista do mercado diário e intradiário, como o Rafael explicou, existe já de facto desde há muito tempo. Do ponto de vista daquilo que são as cooperações, e que hoje em dia já não são tanto ibéricas, mas são mais europeias, há bocadinho o Rafael também acabou por abordar os projetos Terre, Marie e Picasso, que basicamente no fundo vão aproximar os diferentes mercados europeus desde que existe a interligação disponível para o efeito, para a troca destes serviços de sistema num âmbito de cross-border. Portanto, isto implica que, efetivamente, qualquer player em qualquer geografia da Europa, se existir interligação física disponível entre o país de origem e o país de destino, poderá, efetivamente, participar nestes mercados de serviços de sistema. Referir apenas que o Terre e o Marie, digamos que apontam para aquilo que tradicionalmente se chama a reserva terciária, ou que até agora se chamava reserva terciária, são dois produtos ligeiramente diferentes, mas que apontam nesse domínio, e o Picasso apontará mais para a reserva primária. Portanto, não existe, para já, nenhum tema de nenhuma remuneração relativa a outro tipo de produtos de controle de frequência ou controle de tensão, como acontece, por exemplo, no Reino Unido. E aqui entrará um bocadinho aquele aspecto que o Rafael falava a propósito da harmonização. Todos nós temos consciência que o Reino Unido, estando numa ilha, tem necessidades específicas e particulares do ponto de vista do controle de frequência. Em termos da Europa, de facto, nós estamos interligados até à Finlândia, digamos assim. No entanto, existem situações nesse framework mais de 2030, que eu também acredito, Pedro, que vamos implementar todos os projetos renováveis que estão neste momento planeados, tanto em Portugal como em Espanha. Portanto, em 2030 nós vamos efetivamente ter uma percentagem de geração renovável no sistema elétrico muitíssimo mais elevada do que aquela que temos hoje em dia. E se porventura a interligação com França estiver de facto mais limitada, poderemos de facto estar num cenário onde teremos riscos adicionais e onde a regulação tem aí um papel importante, a regulação e também os operadores de sistema. O Rafael dizia, e eu concordo absolutamente, os nossos operadores de sistema, tanto em Portugal como em Espanha, estão a fazer, de facto, dentro das suas esferas, um bom trabalho do ponto de vista daquilo que é a gestão do sistema elétrico, e desse ponto de vista não creio que exista rigorosamente nada a apontar. Eu acho, no entanto, que do ponto de vista desta visão a 2030,
e considerando os tempos para investimento, os tempos para financiamento e os tempos para construção, 2030 é depois da manhã. Concordo. E se nós não prepararmos efetivamente o contexto onde vamos operar em 2030 e não tivermos a capacidade de antecipar tudo aquilo que vai ser necessário no novo sistema, efetivamente poderemos ter algum problema. E eu creio que esse trabalho, a nível regulatório e a nível também dos próprios operadores de sistema, é crítico para identificar potenciais dificuldades e para permitir efetivamente definir o que é que vai ser necessário implementar em termos futuros, para que também os investidores e os promotores possam adequar as suas decisões de investimento e os seus projetos àquilo que vai ser o sistema no futuro e as necessidades desse sistema no futuro. Então, deixa-me engatar, entre aspas, encaixar ou ligar essa pergunta a uma questão que eu gostava de perguntar. Obviamente que nós ouvimos no passado o mito de que muita incorporação renovável não era possível operar o sistema, mas em fevereiro tivemos a oportunidade de perceber que incorporámos quase 85% de recurso renovável na produção de eletricidade ou no consumo de eletricidade. E, portanto, estivemos com uma componente muito, muito representativa. Portanto, Berto, a questão aqui é quão importante é termos uma estratégia de armazenamento em Portugal que efetivamente nos previna não estarmos a assegurar a segurança de abastecimento nem a resiliência do sistema elétrico, como tu referiste na questão da frequência e na questão do controle de tensão, e quão longe achas que nós estamos de um marco regulatório para isso em termos nacionais ou mesmo em termos ibéricos na integração destes dois mercados? Pedro, essa é a chamada pergunta do $1 milhão, não é? Então passa o cheque que eu vou levantar. É claramente o aspecto mais crítico do meu ponto de vista, é efetivamente essa definição de tudo aquilo que é necessário implementar. Portanto, falaste na questão do armazenamento. O armazenamento é uma peça-chave, e não só o armazenamento do muito curto prazo, que permite deslocar umas horas de sol das 3 da tarde para umas horas de noite às 3 da manhã. Temos que pensar também no armazenamento um bocadinho mais sazonal. E esse exemplo que deste de fevereiro, eu recordo-me de que há pouco tempo, quando analisámos a estatística mensal de Portugal do mês de fevereiro, apenas a hídrica mais a eólica foram suficientes para 100% do consumo nacional do ponto de vista de energia. Hídrica mais eólica. Okay? Portanto, já não era preciso mais tecnologia nenhuma se tivéssemos o tal armazenamento efetivamente a ser gerido numa lógica de otimização global. Nós, por enquanto, ainda temos muita hídrica no nosso portfólio, felizmente. Essa hídrica que temos permite-nos fazer algum deslocar desses excessos de produção de umas horas para as outras. No entanto, o mês de fevereiro tem características muito interessantes, e aconteceu exatamente este mês de fevereiro, que é, num cenário mais úmido, a utilização dessa hídrica como um recurso para armazenamento massivo de energia também não pode ser utilizado, porque o São Pedro já está a enviar água natural pelo rio e, portanto, bombear água mais para cima não tem qualquer tipo de interesse económico, porque ela vai ser descarregada sem aproveitamento. E, portanto, no mês de fevereiro isso torna-se, por um lado, simples, mas por outro lado também só é aplicável em determinadas circunstâncias. Aqui o tema do armazenamento é mais como é que eu levo energia, o sistema, evidentemente, levo energia de um mês de abril e maio para um mês de outubro, novembro, onde ainda não começou a chover. E este é um aspecto crítico e que eu acho que, em termos regulamentares, tem que ser efetivamente definido, porque com os ativos que nós temos na Península Ibérica, em determinadas circunstâncias, podemos estar confortáveis, mas lembremos-nos também que ainda este mês de janeiro, começámos com 15 dias de um cenário ainda seco e extremamente frio, onde se bateram recordes de consumo com a utilização praticamente de toda a térmica disponível, tanto em Portugal como em Espanha. E, portanto, isto significa que isto é um risco e que, efetivamente, tem que ser ponderado e tem que ser mitigado de alguma forma. Relativamente aos outros serviços, há também a questão da chamada inércia do sistema. Portanto, nós, enquanto tivermos grupos de grandes dimensões, massas metálicas a rodar síncronas com a rede, conseguiremos de alguma forma garantir que, perante a ocorrência de um incidente, o sistema se mantém estável.
No dia em que tivermos apenas solar e eólica, esta resiliência pode efetivamente não estar garantida. A eletrónica ajuda, a chamada inércia sintética ajuda, mas uma vez mais é um serviço que não está definido, está em estudo, está em análise, mas não existe framework para o mesmo. E o próprio controle da frequência, da reserva primária, que hoje em dia também as máquinas são obrigadas, de acordo com os códigos de rede, a fornecer uma percentagem da sua potência para equilíbrio automático de frequência. Quando tivermos num mundo ligeiramente diferente, esse serviço também tem que ser regulamentado. E uma vez mais, o meu tema aqui, e voltando à resposta anterior, são os timings. Tudo isto é urgente. Agora, é importante, eu diria crítico, que reguladores, eventualmente TSOs com o apoio de alguma academia envolvida que dê alguma credibilidade, não podemos ser nós, apenas nós, a alertar que o sistema precisa de sistemas, precisa de serviços de sistema, porque senão a resposta será sempre a mesma, quer dizer, isso não é necessário, isto é um mito, estes senhores estão aqui a inventar isto. Mas é crítico e as pessoas que dominam isto do ponto de vista técnico sabem perfeitamente que para que o sistema se mantenha seguro é fundamental que apareçam estes novos mecanismos e têm que ser regulamentados. Portanto, estamos a anos-luz do marco regulamentar que permita desenvolver de uma forma sustentada estes investimentos. Eu gostava de reforçar essa nota, que acho que é importante nós percebermos como é que se faria, ou o que é que teríamos que fazer para fazer uma aferição independente com a incorporação de renovável, com padrões de comportamentos históricos de hídrica, eólica, solar e outras, e perceber exatamente como é que teríamos que adequar os serviços de sistema e como é que esses serviços de sistema têm que ser desenhados pelo gestor global do sistema, mas contratados ao mercado liberalizado. Acho que esta integração faria sentido, na minha opinião, ser feita. Rafael, eu gostava de passar a ti para um comentário final em relação a esta pergunta e depois dar espaço aqui aos nossos participantes que coloquem algumas questões, mas gostava de ouvir a tua opinião primeiro antes desta questão final. Con gusto, con gusto. Só dizer, Pedro, o mercado europeo, no deseño do mercado europeo temos un mercado agnóstico. Non sei se a palabra é boa en Portugal tamén, agnóstico en termos de tecnología, ¿no? É un mercado tecnológicamente neutro, mas o almacenamento é absolutamente a tecnología que todos estamos a esperar, porque precisamos de iso para gerir un sistema ibérico con alta participación de renováveis, ¿no? Até 80% estábamos a falar, e precisamos desa tecnología, ¿no? Concordo totalmente con Oberto, precisamos de máis regulamento, ¿no? de detalle para novas realidades. Estamos a falar de, por exemplo, Oberto falaba de un potencial novo diseño para a primaria, para absolutamente, mas tamén temos que tratar os desenvolvimentos dos recursos distribuídos. Estamos en un mundo novo, onde os recursos distribuídos van xogar un rol, un papel moito importante, porque se falarmos de almacenamento, bon, temos grandes infraestructuras, mas tamén temos pequenas, ¿no? Pequenas baterías en nosas casas, ¿no? Tamén, potencialmente, os carros eléctricos van precisar energía eléctrica tamén, vamos ter pequenas baterías, ¿no? Pela Península Ibérica, de un lado para outro, todo isto é unha nova regulación que precisa un tratamento de detalle, como Alberto señalaba, pelos nosos reguladores. Necesitamos além disso, tamén un tratamento armonizado, ¿no? De todo eso, absolutamente. Rafael, muito obrigado. O nosso tempo, nós temos aqui mais 10 minutos, mas eu gostava de passar a oportunidade de colocarem algumas questões, quer ao Alberto, quer ao Rafael,
aos nossos participantes. Não sei se alguém tem alguma questão que gostasse de colocar. Eu vou dar aqui 1 minuto. Bom, vocês esclareceram toda a gente, ninguém tem questões. Eu vou-vos colocar então, vou aproveitar estes últimos 10 minutos para vos colocar uma última questão e tem a ver exatamente com os mercados locais de balanço e, uma vez mais, como é que os agentes do mercado, e neste caso sempre a falar na grande parte que é a massa dos associados da APREN, que são os produtores independentes de eletricidade, assumindo que o armazenamento é mais um ativo, ou os ativos de armazenamento são mais uma forma de se participar em vários mercados. Há aqui uma pergunta. Só 1 minuto. Eu já coloco a minha. A pergunta é: qual o valor médio que se obtém por megawatt-hora nos serviços de sistema que temos atualmente em Portugal? Eu não sei se algum de vocês sabe a resposta a esta pergunta. Eu não sei. Depende sempre da época do ano em que estamos, porque no fundo isto é um mercado, como o Rafael já explicou também sobre os outros produtos, mas sendo mercados, temos alturas em que haverá mais necessidade e, portanto, o preço acaba por ser um pouco mais elevado e noutras será mais baixo. Mas em termos médios anda a menos de 1 euro por megawatt-hora, grosso modo. Okay? Em Espanha, porque existem outro tipo de serviços, particularmente a questão das restrições técnicas, que tem um peso significativo, o valor em Espanha acaba por ser um pouco mais elevado, mas em Portugal, neste momento, apenas com estes serviços de sistema, cerca de 1 euro por megawatt-hora. Ainda assim, estamos a falar de um mercado que não está, por enquanto, acessível aos pequenos produtores e aos produtores independentes. Okay? Portanto, só a geração convencional é que pode atuar neste segmento. Mas a minha grande questão sempre é, nós vamos ter que trazer os produtores independentes de eletricidade para este mercado. Sem dúvida nenhuma. E é este novo mercado que, mesmo 1 megawatt-hora, quando eu estou a falar de valores médios de 20, são 5%, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E já agora, se me permites, e eu estava há bocadinho, quando o Rafael estava a comentar a questão, eu diria que aqui a grande dificuldade é como é que nós vamos chegar até 2030, porque aquele exemplo que o Rafael referiu, de termos as baterias dos carros elétricos a poderem, de alguma forma, gerir as suas flexibilidades e, com isso, também elas fornecerem serviços ao sistema. Aquele software que eu referi também já anteriormente, que faz esta gestão integrada, permitirá que, em tempo real, tudo isto seja coordenado. Agora temos um pequeno detalhe, que é como é que nós chegamos deste momento onde vivemos hoje até esse ponto. E, portanto, esta transição é que vai ser aqui a grande dificuldade. Claro. Porque, no limite, nesse momento do futuro, em que tudo é gerido de forma integrada, otimizado entre distribuição e transporte, os diferentes serviços do sistema, as tecnologias de consumo, o demand-side response e as baterias, tudo isto gerido de forma integrada permitirá, de facto, termos o tal sistema resiliente e teoricamente sem grandes dificuldades. Agora, chegar até lá é que vai ser aqui a grande dificuldade e o grande tema, porque no limite dos limites, quando se prevê um investimento numa linha de distribuição, será que essa linha de distribuição no futuro vai ser assim tão utilizada quando tivermos os veículos elétricos que podem estar ligados num ponto da rede ou no outro e que podem eles próprios dizer, eu tenho aqui 50% da minha bateria disponível, utilizem-na e desde que efetivamente exista algum tipo de remuneração adicional, algum tipo de incentivo para que o cliente em si possa também disponibilizar esse ativo ao serviço do sistema. Portanto, tudo isto, efetivamente, nós todos temos alguma visão sobre como é que o futuro vai ser do ponto de vista do setor elétrico. A minha grande dificuldade, de facto, é com o regulamento, o quadro regulamentar atual e com os incentivos de remuneração que existem, eu vejo com algumas dificuldades o surgimento de todas estas novas tecnologias e todos estes novos sistemas que permitam depois implementar no terreno esta visão um bocadinho mais do futuro. Bom, eu tenho aqui 2 questões, então vou deixar a minha para outra ocasião e vou colocá-la. Uma, eu acho que é difícil nós respondermos, mas podemos pelo menos especular sobre ela, que é os promotores que fizeram ofertas fizeram ofertas nos leilões, estarão a contar com algum retorno em termos das emissões evitadas e que valor de CO2 é que eles poderão estar à espera
para somar à tal revenue stream. Algum de vocês quer acrescentar algum comentário? Eu não me arrisco porque eu já vi o CO2 a tocar nos 40 em fevereiro, mas sei que há muita gente, especuladores no mercado, e portanto não sabemos exatamente o que é a relação oferta e procura e o que é a especulação de um ativo que ainda está pouco explorado em termos de derivados financeiros. Algum de vocês hoje quer arriscar? Bom, solamente dizer, Pedro, não me lembro mais nas condições dos leilões em Portugal, tivemos uma estimação pela companhia consultora dos preços para as emissões à frente. Então, até chegar a 100 euros per ton, não? Então, há uma estimação, no próprio desenho, na subasta em Portugal, tiveram uma estimação, se me lembro bem, até chegar a 100 euros per ton, não? Por tonelada, quero dizer. Sim, eu também já vi forecasts desses, mas... O que não sei dizer é que cálculo, não? Claro que tem que eu também não sei e acho que ninguém sabe. Berto, alguma luz a isto? Eu, se tivesse uma bola de cristal, de facto, eu preferia adivinhar os números do Euromilhões, porque a volatilidade dos preços do CO2 tem, de facto, existido muito no passado, continua, de facto, à volta dos 42 euros neste momento. Os research são o que são, já apontaram para os 100, de repente acontece uma alteração de contexto, e isto, de repente, acaba por voltar a descer. Eu não sei efetivamente o que é que cada promotor está a contar. Agora, que existem de facto vários research que apontam para números de ordens de grandeza diferentes, existem. Mas não consigo efetivamente atirar um número. Eu acho que vai haver alguma recuperação evidente, porque nós vamos escassear as licenças de emissão, temos o Green Deal que vai efetivamente querer penalizar tudo o que tenha a ver com a emissão de CO e, portanto, CO2, ou CO2 equivalente com gás de efeito de estufa, portanto é expectável que esse valor suba. O problema aqui não é no comportamento do valor quando a gente integra para calcular uma média, não é? O problema nestas questões é sempre... Eu vou dar aqui só uma informação muito curiosa. O canal do Suez esteve fechado 6 dias e no primeiro dia que o canal do Suez fechou, o preço do petróleo subiu 6%. Portanto, não subiu 6% ao fim de 2 semanas, temos um barco encalhado. E os mercados financeiros trabalham muito com as expectativas de flutuações de preços e vou relembrar aquilo que disse no começo. Há excesso de liquidez no mercado. E quando há excesso de liquidez no mercado, nós já observamos o crash das dot-com no final dos anos 90, o mercado imobiliário americano estourar em 2008 e levar à falência da Lehman Brothers, que 3 semanas antes tinha AAA de rating, e eu acho que a gente não se pode esquecer isto, ou pelo menos alguns de nós com alguma idade não se podem esquecer que as crises financeiras estão sempre alocadas ou estão sempre relacionadas com excesso de liquidez em determinados segmentos de mercado ou quando nós acreditamos que os preços vão subir até ao infinito. E portanto, temos que ter sempre essa questão em linha de conta, porque o Newton é mais importante que a subida de preço e tudo o que sobe desce, e a gravidade está cá, inclusivamente pós-preços, a gravidade também atua e os sistemas tendem a equilibrar. E, portanto, acho que é possível chegarmos a 100, mas acho que vai depender de muitas coisas no caminho. Há aqui só mais uma questão que eu gostava de vos colocar, que coloca da seguinte forma. Existe, creio, uma caução para a participação no mercado de serviços de sistema. Se for assim, quanto é, e se for elevado, pode ou não obstaculizar o papel dos clientes, independentemente da sua dimensão. Isso é possível? Algum de vocês consegue responder a esta questão? Em termos de mercados, as cauções ou as garantias que os mercados normalmente exigem aos participantes dizem respeito à sua atividade no âmbito desse mesmo mercado, ou seja, portanto, o volume da caução será proporcional à atuação de cada um dos participantes. Agora sim, como o Rafael disse há pouco, tanto do ponto de vista do OmiClear, como do ponto de vista de um operador de sistema que de alguma forma também é responsável pelo equilíbrio, mas também pelos pagamentos e recebimentos associados a estes serviços de sistema, terá que haver efetivamente a prestação de uma garantia. No caso do OmiClear, enfim, é uma garantia diferente, não é? Mas existe essa caução,
mas como eu disse, proporcional à participação de cada agente. Se for um agente com uma dimensão mais pequena, terá efetivamente uma necessidade de uma caução também muito inferior a um agente de grande dimensão. Berto, muito obrigado. Eu vou pôr a última pergunta ali ao Rafael e depois daremos por concluído. E a pergunta, Rafael, é o seguinte: tendo em conta a perspectiva para a evolução futura do mercado spot, qual a visão sobre que tipos de mecanismos podem ser introduzidos para garantir a sustentabilidade futura de todos os participantes no mercado? Por exemplo, mecanismos de suporte, limites de preços transacionados no mercado diário, participação em novos serviços, mais liquidez nos mercados derivados ou uma combinação de vários? Bom, para mim, Pedro, a questão é mais mercado, mais opções de mercado para fazer trading. O meu ponto, outra vez, é a diversificação, a mitigação de risco. Então, os oferentes, os agentes devem avaliar todas as opções e fazer uma boa diversificação. Hoje em dia temos spot, temos spot diário, temos leilões intradiários, mas também temos trading contínuo até uma hora antes do tempo real. Temos mercados de derivados, podem fazer bilaterais, PPAs, devem garantir uma boa diversificação do seu portfólio. Claramente, é claro que isso é a aposta da regulamentação ou da regulação europeia. Okay. Bom, chegamos ao nosso tempo. Agradecer, Rafael, muito obrigado pela tua participação. Berto, muito obrigado pela participação. Iremos contar convosco em futuras iniciativas nossas da APREN. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Isto é pena que seja só uma hora, e uma hora passa, de facto, assim, como dizia o Albert Einstein, o tempo é relativo, e quando estamos a falar destas coisas, uma hora parece em 15 minutos. Agradecer também aos participantes o tempo que nos dispensaram e que estiveram aqui hoje. Iremos ter um novo debate renovável dentro de 2 semanas, que anunciaremos em breve qual a temática e quem são os convidados que irão participar. A todos, muito boa tarde e muito obrigado pelo vosso tempo. Até à próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima. Obrigadíssimo. Até à próxima. Obrigado.